Você tem feito sacrifício, você tem ofertado, você tem pedido, mas não é que Deus não quer te abençoar. Ele quer que você entenda uma única coisa. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos lá atrás, lembrando a história de Abraão, quando ele intercede por Ló. Quando Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado do povo que estava demais, Abraão intercede pela vida do seu sobrinho, de Ló. Mas junto com Ló tinha a sua esposa. Quando eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, Deus deu uma única ordem: não olhe para trás. Quando Abraão intercedeu e Deus concedeu a resposta e concedeu o milagre, Deus só fez um pedido, um único pedido: não olhe para trás. Por quê? O pecado estava lá. Tudo que estava destruindo estava lá. E Deus já estava injuriado, não estava contente, estava triste, irado com toda aquela situação que acontecia em Sodoma e Gomorra. E quando Abraão intercede pelo seu sobrinho, Deus concede o pedido. E quando ele faz um único pedido para obedecer, para não olhar para trás, a mulher de Ló olha para trás. Ela não quis deixar para trás. O que estava lá atrás em Sodoma e Gomorra chamava tanto a atenção dela, que diante o milagre, diante o livramento, a obra que Deus estava entregando na vida dela, o que acontece? Ela olha para trás e é transformada em um monte de sal. É por isso que eu quero te dizer uma coisa aqui. Entenda comigo. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitas das vezes você tá sacrificando, você está ofertando, você está pedindo, e Deus, ele quer te abençoar. Ele quer entregar para você tudo que você tem pedindo. Ele quer que você prospere, ele quer que você tenha uma vida com abundância, ele quer que você seja feliz, que você seja curado, que a sua família seja restituída. Mas você tem só pedido, só ofertado, mas você está obedecendo. Deus tem mandado você largar. Você tem largado? Tem deixado para trás tudo aquilo que não convém? Tudo aquilo que ele não quer na sua vida? Porque aquilo que você tem segurado, aquilo que você tem mantido ali, ó, dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, as pessoas que você mantém próxima, realmente são pessoas que Deus quer na sua vida? Realmente, esse ambiente que você frequenta, Deus quer que você frequente? Esse costume que você tem, que você acha que não influencia, você tem certeza que Deus quer que você tenha o mesmo costume, tendo as mesmas atitudes, frequentando os mesmos lugares e colocando as mesmas pessoas? Deus tira, você pega de volta. Deus te transfere, tira de um ambiente, te coloca em outro. Quando as coisas começam a acontecer, você vai e volta para o lugar que Deus te tirou, cara. Então entenda uma coisa: ah, Natanael, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou sacrificando, eu tenho pedido, eu tenho orado. Tá, tudo bem. Parabéns. Você tem ofertado, tem orado, tem pedido, mas você tem obedecido. Ah, Natanael, eu não consigo ser perfeito. Sim, todos nós somos falhos. Mas entenda uma coisa: às vezes um costume, uma pessoa que você coloca na sua vida, que Deus tira, você pega de volta, ela acaba impedindo o milagre que Deus quer para você. Vamos imaginar um cenário. Hoje você está em um ambiente, você mora em uma certa região, mas ali, cara, parece que te puxa para trás, você vai na mesma roda, conversa com as mesmas pessoas e você volta nos mesmos assuntos do passado. Aqueles assuntos que, claro, não te faz orgulhar. São atitudes e erros que você cometeu. E Deus não quer, ele quer fazer o quê? Construir algo novo para a sua vida. E quando ele te coloca em outras mesas, te coloca com outras pessoas, em vez de você tomar posse daquilo, estar presente no ambiente, falando sobre aquilo que ele quer que você fale, que você testemunhe de onde ele te tirou, não. Você larga o que Deus coloca na sua mão e volta para as mesmas rodas, fazer as mesmas coisas e ter os mesmos costumes. Quando Deus liberta o povo do Egito para a terra prometida, o que acontece? O povo anda anos e anos no deserto e não alcança. Por quê? Quando Deus tirou do Egito, muitas pessoas do Egito trouxe o que era do Egito. Mas pode ter certeza que Deus não permitiu que essas pessoas pisassem na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Então você tem que entender uma única coisa. Quando você entender isso, você pode ter certeza que a sua vida vai prosperar 10 vezes mais. Quando eu comecei a entender que era melhor obedecer do que sacrificar, quando Deus tirava uma coisa do meu caminho, eu comecei a entender que era Deus tirando e eu largava de mão, eu continuava ofertando, pedindo e buscando obedecer. Ah, mas Natanael, você não errou no meio do seu caminho? Claro que eu errei. Mas quando eu entendi que aquilo era um erro, eu deixei de fazer as mesmas coisas, eu deixei de frequentar os mesmos lugares e deixei também de andar com as mesmas pessoas. E quando eu tomei essa atitude, a minha vida prosperou 10 vezes mais.
quando Deus me mostrou que era o Egito e que não era para mim trazer comigo o que estava lá, eu comecei a abrir mão de todas as coisas. Você pode ter certeza que no meio desse caminho você vai se sentir solitário, muitas pessoas vão te chamar de chato, você vai achar que tudo que você está fazendo é em vão, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E quando você perseverar, você continuar, você prosseguir, não olhar para trás e não trazer costumes das coisas que estavam lá atrás, das coisas do seu passado para o seu presente e para o futuro que Deus projetou para você, você vai prosperar 10 vezes mais. E muitas das vezes aquela bênção que você está pedindo, aquela porta aberta, aquela quantidade de cliente, aquela casa nova, a sua família restituída, para você e a sua casa realmente ser próspera, simplesmente você precisa entender. Coloca na sua cabeça, nunca vai ser maior. Você precisa obedecer. Sacrificar é bom, mas você pode ter certeza que a obediência ela vai abrir portas, ela vai te trazer intimidade, ela vai te trazer propósito, e você pode ter certeza absoluta que a partir disso, que você colocar que é maior obedecer do que sacrificar, a sua vida vai prosperar, irmão. 10 vezes mais. Porque se você não obedecer, sinto muito. Você vai estar sacrificando, mas muitas das vezes o seu sacrifício vai ser de tolo. Deus ele vai até rejeitar o seu sacrifício. Ô louco, Natanael, isso é muito pesado, mas é real, cara. É real. Eu estou aqui para te falar algo que muitas das vezes o seu irmão não te conta, o seu vizinho não te conta, os seus pais não te contam. Mas são experiências que eu vivo. E se você for olhar na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, há diversas passagens que Deus ele exalta a obediência. E muitas das vezes ele rejeita o sacrifício. Porque não adianta, cara. Não adianta. Então você precisa entender, se Deus tirou do seu caminho, larga para trás. Se Deus tirou uma pessoa da sua vida, para de pegar ela, Natanael, mas esqueceu comigo, é o meu amor de infância, entenda. Muitas das vezes as pessoas que crescem com você, ou que estão na sua infância, tem que ficar na sua infância, tem que ficar no seu passado. Porque quando Deus te dá uma promessa, é para você. Quando ele fala no seu coração, é no seu coração. Muitas das vezes o seu irmão não vai entender, o seu familiar não vai entender. E muitas pessoas não vão caminhar com você. E por mais que você queira que essas pessoas caminhem com você, que essas pessoas prosperem com você, mas elas não querem. Elas ainda estão no Egito. Elas ainda estão olhando para trás. E se você continuar trazendo essas pessoas que estão trazendo coisas do passado, do Egito com elas, e coisas do passado, e não olha para frente, não passa a obedecer, eu sinto muito te falar, cara. Você vai continuar tardando e adiando as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Não é que ele não quer te abençoar. Não é que ele não quer que você prospere, que você mude de vida. É que você realmente está preferindo sacrificar do que obedecer, irmão. Você tem que entender que você tem que obedecer. Deus quer te abençoar, mas você tem rejeitado com essa atitude, continuando nos mesmos erros, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, você tem rejeitado tudo que Deus tem para a sua vida. Ele quer te abençoar, mas ele quer que você entenda e que você obedeça. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, não deixa de se inscrever, ativa o seu like, para que você receba todas as notificações para vídeos como esse, e para de consumir esse monte de merda que você vê aí na internet, que não agrega nada na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida material e financeira. E na sua família, no seu lar. Leva bênção, leva palavras como essa, de profecia para a sua casa. Tamo junto e até o próximo vídeo.